A noite caía fria e impiedosa sobre o condomínio fechado, um daqueles lugares onde os gramados são sempre verdes e as fachadas das casas parecem sorrir com uma perfeição calculada. A chuva fina e persistente transformava o asfalto em um espelho escuro, refletindo as luzes quentes que vazavam das janelas da casa de número 12. Lá dentro, uma família vivia seu ritual noturno, um santuário de normalidade e conforto. Do lado de fora, na calçada encharcada, o mundo era outro. O ar gelado cortava a pele e o som da chuva se misturava ao silêncio de um abandono que acabara de acontecer. Era um contraste brutal. A segurança de um lar contra a desolação de uma rua vazia, a rigidez moral de paredes bem pintadas contra o desespero de quem acabara de ser deixado para trás, no escuro. Ali, parada sob o castigo do céu, estava Camila Alves, com seus 17 anos e um futuro que havia se desfeito em questão de minutos. Seu uniforme escolar, antes um símbolo de orgulho e pertencimento, agora era uma fantasia encharcada de uma vida que não existia mais. O tecido grudava em sua pele, pesado de água e de humilhação. Seus cabelos, sempre tão bem cuidados, escorriam em mechas escuras pelo rosto, confundindo-se com as lágrimas silenciosas que rolavam sem parar. Em suas costas, a mochila da escola parecia um fardo impossível de carregar, o único vestígio de normalidade em um cenário de caos. Seus olhos, normalmente brilhantes e cheios de planos, estavam perdidos, fixos na porta que agora lhe era proibida, um portal para tudo o que ela conhecia e amava. As palavras ainda ecoavam em sua mente, mais altas e dolorosas do que o barulho da chuva. A voz de Felipe, o namorado que jurava amor, se tornando ríspida e fria ao exigir que ela se livrasse do problema. Depois, o discurso de seus pais, não de acolhimento, mas de vergonha. A preocupação deles não era com a filha, mas com o que os vizinhos diriam, com a mancha que aquela notícia traria ao nome da família. Não houve espaço para conversa, para medo, para uma solução conjunta. Houve apenas um julgamento rápido e uma sentença cruel. Ela não pertencia mais àquele lugar, não enquanto carregasse dentro de si a prova de seu erro. O amor, que ela sempre acreditou ser incondicional, revelou suas terríveis cláusulas no contrato invisível da obediência. Então veio o som que selou seu destino. Um som que ela jamais esqueceria. O baque surdo e pesado da porta de madeira se fechando, cortando a luz quente e o calor do interior. E logo em seguida, o clique. Um clique metálico, seco e definitivo da tranca sendo girada. Foi um som pequeno, quase insignificante diante da vastidão da noite. Mas para Camila, foi o som do mundo se partindo. Sua mão se ergueu instintivamente, mas parou no ar, a centímetros da madeira fria e impenetrável. Não havia mais o que fazer. Ela estava do lado de fora, sozinha, com uma mochila, um uniforme molhado e uma vida minúscula e inocente crescendo dentro dela, uma vida que, naquele exato momento, se tornou a única razão para não desabar completamente ali mesmo, no asfalto gelado. A noite se arrastou em um borrão de dor e entorpecimento. Camila caminhou sem rumo, seus pés encharcados, a levando por ruas que ela não reconhecia, até que a exaustão a venceu. O único refúgio que encontrou foi a frieza impessoal de um terminal rodoviário, um lugar de partidas e chegadas que, para ela, parecia apenas um limbo. Sentada em uma cadeira de plástico duro, abraçando a mochila contra o peito, ela observou o fluxo anônimo de pessoas, cada uma com um destino, enquanto o seu havia se tornado um abismo. O som dos anúncios nos alto-falantes e o cheiro de desinfetante se misturavam em uma sinfonia de desolação, e pela primeira vez, ela sentiu o peso esmagador de ser completamente invisível em meio à multidão.
uma espectadora de vidas que continuavam enquanto a sua estava paralisada. A madrugada deu lugar a uma manhã cinzenta e úmida, e com ela veio a fome, uma pontada aguda que a lembrava de que não estava sozinha naquele corpo. O frio da noite anterior havia se instalado em seus ossos, e o uniforme molhado era agora uma casca rígida e gelada. Cada olhar que cruzava o seu parecia carregado de julgamento. Embora ninguém soubesse de sua história, eram apenas projeções de seus próprios medos, da vergonha que seus pais haviam gravado em sua alma. O bebê em seu ventre, antes uma notícia que a encheu de um pavor secreto e uma alegria tímida, agora era sua única âncora. A pequena e teimosa pulsação de vida que a proibia de se entregar ao desespero que a rondava como um predador paciente, esperando por um momento de fraqueza. Foi o cheiro de café fresco que a guiou. Vindo de uma rua lateral, de uma fachada simples com uma pequena placa onde se lia Café Aconchego, o aroma prometia um calor que parecia pertencer a outro universo. Com as poucas moedas que tinha no bolso, ela empurrou a porta de vidro e um sino suave anunciou sua chegada. O lugar era pequeno, com apenas algumas mesas de madeira e um balcão que exibia pães e bolos caseiros. Atrás dele, uma senhora de cabelos brancos presos em um coque e um avental florido a observou. Não havia pena em seu olhar, apenas uma calma curiosidade, uma serenidade que desarmou Camila instantaneamente, fazendo-a sentir, pela primeira vez em horas, que talvez pudesse respirar fundo sem que seus pulmões se enchessem de pânico. A mulher, que se apresentou como Helena, não fez perguntas. Ela viu o uniforme amarrotado, os olhos inchados e o tremor que percorria o corpo da jovem. Em vez de palavras, ela agiu. Apontou para uma mesa no canto, longe da porta, e minutos depois retornou com uma xícara fumegante de chocolate quente e um prato com pão na chapa. Colocou tudo na frente de Camila com uma delicadeza que a garota não recebia há muito tempo. Aquele gesto simples, um ato de bondade pura e desinteressada, vindo de uma completa estranha, foi mais do que Camila podia suportar. Era a peça que faltava para que a represa de sua dor finalmente se rompesse, liberando tudo o que ela vinha segurando com uma força sobre-humana. O primeiro gole do chocolate quente desceu rasgando sua garganta e com ele vieram as lágrimas. Não eram mais as lágrimas silenciosas da noite anterior, mas soluços profundos e convulsivos que sacudiam seu corpo inteiro. Ela chorou pela traição do namorado, pela crueldade de seus pais, pelo medo do futuro e pela solidão avassaladora que a consumia. Entre as lágrimas, as palavras começaram a sair, tropeçadas e desconexas, contando a história da porta batida, da chuva fria, do julgamento e do abandono. Helena apenas se sentou na cadeira à sua frente, em silêncio, sua presença sendo um porto seguro em meio à tempestade de emoções que devastava a jovem à sua frente, oferecendo o raro e precioso presente de uma escuta sem julgamento. Helena ouviu cada palavra, seu rosto uma tela de compaixão. Quando Camila finalmente se calou, exausta, a senhora estendeu a mão enrugada pelo tempo e tocou o dorso da mão da menina. Falou com uma voz suave, contando que também havia conhecido a perda e o recomeço, que a vida tinha o hábito de nos empurrar para fora de ninhos confortáveis para nos forçar a criar nossas próprias asas. Não havia conselhos fáceis ou promessas vazias, apenas a verdade de uma experiência compartilhada. É incrível como um simples ato de escutar pode salvar uma vida, não é? É por histórias como a de Camila que pedimos sua inscrição no canal, para que mais vozes encontrem um eco e mais pessoas saibam que não estão sozinhas em suas batalhas. Naquele momento, enquanto segurava a mão de Helena, algo mudou dentro de Camila. A vergonha começou a dar lugar a uma fagulha de indignação e o medo a uma frágil determinação. Foi então que ela sentiu,
pela primeira vez, um movimento sutil em seu ventre, um pequeno e delicado tremor, como o bater de asas de uma borboleta. Foi um lembrete físico e inegável da vida que dependia dela. Aquele ser minúsculo não tinha culpa de nada, não merecia começar sua jornada em um mundo de rejeição. Ali, naquele café humilde, Camila tomou a primeira decisão que era verdadeiramente sua. Ela não seria uma vítima. Ela lutaria. Sou muito grato por poder contar essa virada. E é o apoio de vocês, se inscrevendo, que me permite continuar trazendo esses momentos de pura força humana. Helena lhe ofereceu o pequeno quarto nos fundos do café, um espaço que antes servia como depósito. Era minúsculo, com uma cama simples, uma pequena cômoda e uma janela que dava para um quintal com vasos de plantas. Para Camila, que crescera em uma suíte espaçosa, aquele cômodo deveria parecer uma prisão, mas era o exato oposto. Era um santuário. Ali, ninguém a julgaria. Ninguém lhe diria que ela era um erro ou uma vergonha. As paredes não eram adornadas com fotos de uma família feliz de mentira, mas com a promessa de um recomeço honesto. Pela primeira vez, desde que a porta de sua casa se fechou, ela se sentiu segura, dona de seu próprio espaço, por menor que fosse. Os dias que se seguiram foram uma imersão na dura realidade. Com a ajuda de Helena, Camila tentou marcar sua primeira consulta pré-natal em um posto de saúde público. A burocracia era um monstro de 1000 cabeças. As filas eram longas, os formulários intermináveis e os olhares dos outros pacientes e de alguns funcionários eram um fardo pesado. Ela era apenas mais um número em uma ficha, uma adolescente grávida que, para muitos, representava uma estatística de fracasso. Cada pergunta sobre o pai da criança, sobre sua família, era uma pequena facada que reabria a ferida do abandono. Ela aprendeu a responder com a cabeça erguida, com uma voz firme que ela mesma mal reconhecia, forjando uma armadura para proteger a si e ao seu filho. O trabalho no café se tornou sua rotina e sua salvação. Aprendeu a operar a máquina de expresso, a fazer os pães de queijo que eram a especialidade de Helena, a atender os clientes com um sorriso, mesmo quando seu coração estava pesado. O ambiente a mantinha ocupada, sua mente focada em tarefas práticas que a impediam de se afogar em pensamentos sombrios. Os clientes regulares, aos poucos, e se acostumaram com sua presença e com sua barriga, que crescia a cada semana. Alguns ofereciam sorrisos gentis, outros conselhos não solicitados, e havia aqueles que a ignoravam com uma indiferença estudada. Cada interação era uma lição sobre a complexidade da natureza humana, sobre a bondade e a crueldade que podem coexistir no mesmo espaço. A relação com Helena se aprofundou, transcendendo a de uma simples benfeitora e sua protegida. Elas se tornaram uma família improvisada, unida não por sangue, mas por uma escolha mútua de cuidado e afeto. Helena ensinava a Camila receitas que aprendeu com sua mãe e Camila, em troca, ajudava a organizar as finanças do café em um caderno, usando o conhecimento que trazia da escola. À noite, sentadas na pequena cozinha, elas conversavam sobre tudo e sobre nada. Helena contava histórias de sua juventude e Camila, pela primeira vez, se sentia à vontade para falar de seus sonhos, não aqueles impostos por seus pais, mas os que começavam a brotar em seu coração, sonhos que agora incluíam um futuro para ela e seu filho. Contudo, o passado não havia desaparecido por completo. Ele era uma sombra à espreita, esperando o momento certo para se manifestar. E ele o fez na forma de um envelope, entregue por um carteiro em uma tarde chuvosa. O papel era caro. O remetente, o escritório de advocacia da família de seu pai. O coração de Camila gelou. Ela reconheceu o brasão em relevo no canto. Suas mãos tremeram enquanto segurava a carta, sentindo seu peso, que parecia muito maior do que o de uma simples folha de papel.
Helena a observou do balcão, seu rosto preocupado. Aquele envelope não trazia boas notícias. Era um chamado do mundo que a havia descartado. Um lembrete de que a batalha mais difícil talvez ainda estivesse por vir. Dentro do envelope não havia uma intimação ou uma ameaça legal, mas algo talvez mais assustador. Uma carta de sua mãe. As palavras eram cuidadosamente escolhidas, polidas para esconder a frieza por trás de uma fachada de preocupação. Anunciavam uma visita, uma conversa necessária para resolver a situação de uma vez por todas. Por dias, a iminência daquele encontro pairou sobre o café como uma nuvem de tempestade. Mas a Camila que leu aquela carta não era mais a menina que chorou na calçada. O medo que antes a paralisaria agora era uma brasa de determinação fria. Segurando seu filho, o pequeno Lucas, que já contava com 3 meses de vida, ela sentia um poder que não vinha da raiva, mas de um amor protetor e inabalável. Quando o carro caro e silencioso parou em frente ao café, ela respirou fundo, não para se acalmar, mas para se ancorar na nova realidade que havia construído com as próprias mãos. Eles entraram como se pertencessem a outro mundo, o que, de certa forma, era verdade. Seu pai, com o terno impecável e a expressão fechada de sempre, parecia analisar o lugar com desdém, medindo seu valor em metros quadrados e acabamento. Sua mãe, por outro lado, adotou uma máscara de compaixão forçada, seu olhar passando por Helena com uma indiferença calculada antes de se fixar na filha. Ela ignorou o neto nos braços de Camila, como se ele fosse um acessório inconveniente. Sentaram-se à mesa que Helena indicou, e a conversa começou, não com um pedido de desculpas, mas com um monólogo. A mãe falou sobre o futuro, sobre a faculdade, sobre como tudo poderia voltar a ser como antes. E então veio a condição, a proposta embrulhada em um papel de presente envenenado. Eles a aceitariam de volta, dariam todo o suporte, contanto que ela entregasse Lucas para a adoção, para uma família de verdade que pudesse lhe dar tudo o que ela não podia. Camila ouviu tudo em silêncio, sentindo o peso de cada palavra calculada. Ela olhou para o rosto de sua mãe, para a maquiagem perfeita que não conseguia esconder as pequenas linhas de desaprovação ao redor dos lábios. Olhou para seu pai, uma estátua de rigidez moral, que assentia silenciosamente a cada frase da esposa. Por um instante, o fantasma da antiga Camila, a menina que vivia para agradar, ameaçou surgir. Mas então, Lucas se mexeu em seus braços, soltando um pequeno suspiro de contentamento. Aquele som, tão simples e tão puro, foi como um trovão em sua alma. Ela baixou os olhos para o rostinho adormecido de seu filho, sentindo o cheiro suave de bebê, o calor de seu corpo pequeno contra o seu. Naquele momento, o mundo inteiro se resumiu àquele contato. As vozes de seus pais se tornaram um ruído distante e sem sentido, ecos de um mundo ao qual ela não pertencia mais. Ela ergueu a cabeça e o olhar que devolveu aos pais não continha mais medo ou súplica. Havia apenas uma calma profunda, uma clareza que desarmou a ambos. Sua voz, quando falou, era firme e serena, a voz de uma mulher que conhecia seu próprio valor. Eu não preciso que me deem um futuro, porque eu já estou construindo o meu, ela começou, seu tom nivelado e sem emoção. E a minha família é esta. Ela fez um leve gesto com a cabeça na direção de Lucas, adormecido em seu colo, e depois para Helena, que observava do balcão com um orgulho silencioso. Minha família é o meu filho. É a mulher que me deu um teto quando vocês me deram a rua. Eu não preciso do perdão de vocês, porque eu não fiz nada de errado. Diante de todas as escolhas que me apresentaram, eu escolhi o amor de verdade. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. A máscara de sua mãe se desfez, revelando uma incredulidade que rapidamente se transformou em fúria contida.
Seu pai, pela primeira vez, a encarou diretamente, seus olhos frios como gelo, e pronunciou as únicas palavras daquela visita. Então você fez sua escolha. Não era uma constatação, era uma sentença final. Eles se levantaram, ajeitaram suas roupas caras, como se para se livrar da poeira daquele lugar humilde, e saíram sem olhar para trás. O sino da porta soou, um som delicado que marcou o fim definitivo de um capítulo. O carro partiu, levando com ele o último vestígio do passado. Camila ficou ali, sentada, abraçando seu filho um pouco mais forte. A tempestade havia passado, e em seu lugar havia a paz imensa e libertadora de quem finalmente encontrou seu verdadeiro lar. Os anos que se seguiram à partida de seus pais não foram fáceis, mas foram genuinamente seus. Cada dia era uma pequena batalha vencida, uma lição aprendida na prática. Camila terminou o ensino médio através de um programa noturno, estudando em meio ao cheiro de café e ao som suave das conversas do dia. Lucas crescia saudável e feliz. Um menino curioso, cujas primeiras palavras foram ditas entre as mesas de madeira do café aconchego, tendo em Helena a figura de uma avó amorosa e presente. Com uma determinação que surpreendia a si mesma, Camila conseguiu uma bolsa de estudos para a Faculdade de Serviço Social, um caminho que parecia ter sido traçado para ela por sua própria história. Ela não estava mais fugindo de um passado doloroso. Estava usando cada caco de sua dor para construir uma base sólida para um futuro onde ninguém mais se sentiria tão sozinho quanto ela se sentiu. Com o diploma em mãos e o coração cheio de um propósito claro, Camila transformou seu sonho em realidade. Ao lado do café, havia uma pequena casa antiga que estava vazia há anos. Com a ajuda de Helena, suas economias e uma onda de apoio da comunidade local, que havia testemunhado sua jornada de perto, ela a reformou. O lugar foi batizado de Casa Aconchego, uma extensão do refúgio que um dia a salvou. Não era uma instituição fria, mas um lar. Um lugar com paredes coloridas, um pequeno jardim nos fundos e um cheiro constante de bolo assando, cortesia de Helena. Ali, jovens mães encontravam não apenas apoio jurídico e psicológico, mas um ombro amigo, um prato de comida quente e, acima de tudo, a ausência de julgamento, o bem mais precioso que Camila havia recebido. Certa tarde chuvosa, 5 anos depois daquela visita que selou seu passado, a história se repetiu, mas de uma forma redentora. Uma adolescente, não muito mais nova do que Camila era na época, parou em frente à casa aconchego, o uniforme escolar encharcado, os olhos inchados de choro, a mochila pesando em suas costas. Camila a viu da janela e seu coração não sentiu pena, mas um profundo reconhecimento. Ela abriu a porta e, com o mesmo olhar calmo e acolhedor que Helena lhe dera anos antes, disse as palavras que um dia salvaram sua vida. Pode entrar. Aqui você está segura. É por momentos como este, de ciclos que se fecham para o bem, que eu continuo a contar estas histórias. Sua inscrição nos ajuda a garantir que mais relatos de força e esperança sejam compartilhados, mostrando que a bondade pode, sim, mudar o mundo. Enquanto a nova garota entrava, deixando para trás o frio da rua, Helena observava da janela do café, com um Lucas de 5 anos ao seu lado, concentrado em um desenho. A cena era um quadro vivo da resiliência humana. Camila não voltou para a casa imponente de onde foi expulsa. Ela construiu seu próprio lar, um muito maior, cujas paredes eram feitas de compaixão e cujas portas estavam sempre abertas. Sua família não era a da fotografia perfeita na parede da sala de estar de seus pais, mas aquela comunidade imperfeita e real, unida por laços de afeto e cuidado mútuo. A porta que um dia se fechou com um clique metálico e definitivo não foi o fim de seu mundo, mas o início de um universo onde o amor não era uma condição, mas a própria fundação de tudo.